Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, no intervalo de horário entre 19 horas e 20 horas, toda terça-feira. Para quem não me conhece, sou o doutor Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. Então, basicamente, eu sou um cientista, né? Porque eu sou formado pela ciência médica. Mas eu tenho aqui a ousadia de falar sobre religião. E tenho também a ousadia de falar sobre espiritualidade. Entende? Para quem não me conhece, eu frequentei muitas crenças religiosas, muitas religiões, muitos espaços religiosos, muitas doutrinas religiosas, em busca de respostas. Só posso falar muito bem das religiões. Aprendi muito. Por isso tenho a ousadia de falar até sobre religião. Entende? E mais ainda, minha ousadia é maior ainda, é falar sobre espiritualidade. Entenderam? Nós não somos apenas corpo e mente, como todo mundo diz. Não. Nós somos corpo, mente e espírito. Ou melhor, pela hierarquia, maior para menor. Antes nós somos espíritos, depois mente, finalmente corpo físico. Entenderam? Então, o espírito é a autoridade máxima da nossa vida. Depois vem a mente. Depois vem o corpo físico. O nome bonito da mente se chama consciência. Consciência. A consciência é a criadora da sua realidade. Entende? Ela é a criadora da sua realidade. Muito bem. Mas, vejam vocês, na jornada passada, eu falava sobre todas as curas possíveis e imagináveis. Entende? Então, recordando, eu falei na jornada passada, para quem perdeu essa jornada passada, você acesse YouTube. Quando der busca, o search, que é a procura, põe lá Rui com Y Mercúrio, lá estão todas as minhas jornadas. Então, na jornada passada, eu falei sobre todas as curas possíveis e imagináveis. Entende? Muito bem, mas eu fiquei devendo, porque o tempo não deu. O tempo aqui na Terra, ele é efetivo. Entende? Não deu para eu falar sobre tudo. Então, eu vou dar uma recordada no que eu falei e o que eu preciso falar agora para completar. Tá bom? Eu falei sobre medicina preventiva. A medicina preventiva não é propriamente uma medicina de cura, não. Ela evita doenças. Entende? Ela evita doenças. Então, a medicina preventiva é maravilhosa. Eu diria, sem medo de errar, que é a melhor medicina que existe. Ela não deixa acontecer a doença. Porque prevenir é melhor que remediar. Isso já era assim há 1000 anos atrás. Hoje, prevenir é melhor que remediar. Daqui 1000 anos, prevenir é melhor que remediar. Saneamento básico, esgoto, água, entende? Tratamento de água, de esgoto, vacinas, entende? Orientação das populações sobre a ocorrência de doenças e como fazer para ajudar no combate a elas, epidemias, pandemias, medicina preventiva. Depois falei sobre cura pela medicina geral e a medicina da cirurgia geral. Entende? O clínico geral, ou pediatra, ou geriatra, entende? Que eles têm um conhecimento generalizado sobre a área médica. E eles podem resolver muitas coisas. Entende? Quando não, eles encaminham para os especialistas. Certo? Os cirurgiões gerais, eles hoje estão em segundo plano. Por quê? Porque a medicina está tão especializada, né,
que hoje existe, eu sou um cirurgião, ortopedista, cirurgião de coluna. Para chegar ao ponto de ser cirurgião de coluna, eu tive que operar ombro, tive que operar cotovelo, punho, tive que operar quadril, tive que operar joelho, tive que operar tornozelo, pé, entenderam? Porque a parte ortopédica de coluna, eu diria que é a mais evoluída, é a dimensão maior da ortopedia. A ortopedia é um avanço da ortopedia, a cirurgia de coluna, entendeu? Porque para operar uma coluna, eu tive que fazer um estágio muito bem feito na neurocirurgia, entende? Porque os doentes de coluna, em geral, eles são ortopédicos neurológicos, entende? E você operando uma coluna, você lida com estruturas muito fortes, como ossos, e lida com estruturas muito delicadas, como raízes nervosas, entenderam? Então, hoje, não tem tanto cirurgião geral. Não. O cirurgião ortopedista, o urologista, o ginecologista, entende? O oftalmologista, o otorrinolaringologista, entendeu? Cada especialista pode fazer um tratamento conservador não cirúrgico ou fazer um tratamento cirúrgico, entenderam? Muito bem. Depois falei sobre cura pela psiquiatria, sobre a medicina da psiquiatria, dizendo e reforçando que a psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades, quase nenhuma certeza. A especialidade muito bonita, entendeu? Mas os tratamentos psiquiátricos em geral têm princípio, têm meio, mas dificilmente têm fim. E nós estamos vendo uma época de pandemia de ansiedade e de depressão. Tanta tecnologia, né? Mas o mundo nunca teve tanta ansiedade e tanta depressão. A indústria farmacêutica, entende? A indústria farmacêutica está ficando milionária, vendendo antidepressivos e ansiolíticos, porque cada dia tem mais. Tem mais. As clínicas psiquiátricas estão lotadas de ansiosos e de depressivos. Entendeu? Então, falei sobre isso também. Muito bem. Depois falei sobre a medicina alternativa, medicina da fitoterapia, da acupuntura, da homeopatia, entenderam? Depois falei sobre a medicina vibracional, a medicina das energias, né? Infravermelho, ultrassom, ondas curtas, ultravioleta, entenderam? Radioterapia, medicina das energias, né? E aí entrei no cura pelo poder da mente, poder da força mental, do poder mental, da energia mental, que é uma cura efetiva, maravilhosa, mas sob duas condições essenciais para que ela aconteça. Primeiro, a cura mental é sempre uma autocura, ela vem de dentro para fora. E segundo, a cura mental é específica para a doença psicossomática. Entende? A doença que nasce na mente e se manifesta no corpo físico. E não pensem vocês que psicossomático é só alergia, ou asma, ou bronquite. Não, meus caros. Tudo pode ser psicossomático. Diabetes pode ser psicossomático. Calvície pode ser psicossomático. Câncer pode ser psicossomático. Entenderam? A mente é poderosa. Você não pode imaginar como sua mente é poderosa. Entenderam? E eu vou repetir um chavão que eu sempre repito. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Tudo isso é o poder da mente, cuja dimensão maior se chama consciência e cuja dimensão menor se chama pensamento. Entenderam? Entenderam? A cura mental é muito efetiva, entende? Ela funciona, entende? Mas, meus caros, nada substitui o papel de um médico, entende? Todas as curas das quais eu estou falando, precisa, por trás delas, ou na frente delas,
tem que ter um médico, entendeu? O especialista da área, ou médico geral, médico clínico, entende? Tem que ter um médico, entende? Nem que se você for tomar chá de sucupira, antes você tem que perguntar para o seu médico, entendeu? Porque se houver uma encrenca, um acidente, você está sujeito a ter um resultado desastroso, fazendo coisa errada. Diagnóstico bem feito, diagnóstico certo, tratamento é uma decorrência. Diagnóstico errado, entende? Tratamento errado, desastre, tragédia. Entenderam? Entenderam? Não é tome isso, depois, se não der certo, consulte seu médico. Não, nada disso. Consulte seu médico, pergunte se pode tomar isso. Ou se pode fazer isso. Óbvio. Entenderam? Nós somos formados e informados para fazer diagnóstico. Qual é o diagnóstico da doença? Entenderam? Entenderam? Então, a cura mental é uma ferramenta efetiva para a doença psicossomática e é uma autocura. E recebe a influência de fatores exteriores, de fatores externos. Entenderam? Por exemplo, um templo suntuoso, catedral, por exemplo. Catedral de Notre Dame, Catedral da Sé. Entende? Esses templos suntuosos são fatores influenciadores para acontecer uma cura mental. Entenderam? Porque os grandes mecanismos da cura mental são sugestão e hipnose. Para quem não sabe, hipnose é um estado intermediário de consciência, em que você não está acordado, mas não está dormindo. Entendeu? E nesse estado intermediário de consciência, você é muito suscetível a sugestões. Muito suscetível. Entende? É o teu subconsciente. Entenderam? Então, a cura mental é efetiva. Na frente da cura mental, tem que ter um médico. Tem que ter um médico. Entenderam? Depois eu prometi falar sobre cura pela oração ou fé religiosa. Que ousadia, né? Um médico aqui vem falar sobre cura religiosa. Por quê, meus caros? Primeiro, que eu, em busca de respostas, eu frequentei muitas religiões. Muitos espaços religiosos, muitas crenças religiosas, muitas doutrinas religiosas. Não profundamente, óbvio, mas eu frequentei em busca de respostas. Só posso falar bem das religiões. Aprendi muito. Entenderam? E aplico aos meus pacientes. Eu sou um dos poucos médicos desse universo. Pergunto ao meu paciente, crônico, né? Você tem alguma crença? Para que eu veja até que ponto a crença dele vai me ajudar a resolver a doença dele. Entende? Entenderam? Porque no fundo, meus caros, todas as doenças têm um componente físico e um componente psicossomático. Toda doença. Claro que tem doenças que têm um componente psicossomático muito grande e um componente físico muito pequeno. E outras ao contrário. Tem um componente físico muito grande e um componente psicossomático pequeno. Melhor dar exemplos. Entende? Se você fratura um braço, isso não é psicossomático. Não é? Tá certo? É físico. Mas você vai ter dor, você vai ter que parar de trabalhar, você vai deixar de ganhar suas comissões. Entende? Isso aí, o que acontece? Mexe com o teu psíquico, com as tuas emoções. Então aí a fratura do braço se torna psicossomática. Entendeu? Se você tem uma doença completamente psicossomática, como asma, entende? Mas aí você vai ter tosse, vai ter bronquite, vai ter problema para o respiratório. Então a doença psicossomática dando problemas físicos. Entendeu? Então, no fundo,
Toda doença é psicossomática. Psíquica, relativamente ao pensamento, à consciência. Soma, referente ao físico. Entende? Ao físico. Células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Toda doença. Entenderam? Muito bem. Então, a cura pela oração fé religiosa é o seguinte. Eu vou dizer a vocês uma coisa que eu acho muito importante. Há uma certa confusão, entende? Há uma certa confusão entre cura pela fé religiosa e cura espiritual, entende? Cura pela fé religiosa, pela religião e cura espiritual, entende? Cura, veja você, pela religião, pela fé religiosa, não deixa de ser uma cura mental, na grande maioria das vezes. Quando alguém diz assim, eu tenho devoção a São Judas Tadeu, eu tenho devoção a Nossa Senhora da Aparecida, eu tenho devoção a Madre Teresa de Calcutá, entende? Eu tenho devoção a Nossa Senhora de Fátima, entende? Tenho devoção a São Sebastião. Então, meus caros, nos países religiosos, né, essas devoções, elas são muito importantes na cura de doenças, entende? A cura de doenças. Eu sou um dos poucos, talvez o único médico, pergunto para o meu doente crônico se ele tem alguma crença, porque eu quero ver se eu consigo a ajuda dessa crença dele para conduzir o tratamento dele, entendeu? Muitos que quando eu pergunto isso, dizem, não, eu sou ateu. Eles falam com uma eloquência, né? Como se fosse a maior vantagem da vida. Não, eu sou ateu. Eu digo, não, não é assim que se diz. Você tem que dar um soco na mesa e falar, eu sou ateu graças a Deus. Porque é graças a Deus que você é ateu. Entendeu? Muito bem. Mas a cura religiosa também, ela é influenciada, né, por um templo suntuoso, né, pela eloquência de um curador religioso, né, pelo convencimento, pela sugestão, entende? Pelo carisma, pela própria hipnose, né? Eu frequentei igrejas, vejam vocês, que faziam uma verdadeira hipnose coletiva nos seus fiéis. Eu achei no sentido positivo, porque aquela hipnose era no sentido de exaltar a fé dos pacientes na cura de doenças. Isso é positivo, como não? Entenderam? É isso que acontece. Vocês estão cansados de ver isso na mídia, na televisão. Entende? É claro que em tudo na vida tem os competentes, os honestos e os espertalhões que se aproveitam de certas coisas para se fingir de religioso, para se fingir para ocupar o lugar dos médicos, entende? Para tentar fazer cura sem ter competência nenhuma, sem ter conhecimento nenhum. Porque, meus caros, a maior riqueza desse mundo se chama conhecimento. Essa é a maior riqueza do mundo, conhecimento. Entendeu? Então, você tem que aplicar o seu conhecimento naquilo que vai ser útil a você, aos seus familiares e a toda a humanidade. Entende? É isso aí. Entenderam? Então, cura pela oração ou fé religiosa, efetiva, desde que conduzida com honestidade, entendeu? Para direcionar para exaltar a fé do paciente na cura de seus males, não só doença, não só de males físicos, né? A grande maioria também dos pacientes tem males financeiros, né? Tem falência, inadimplência, insolvência. Entendeu? E muitas igrejas também tentam curar, entre aspas, né, a situação de falimentar, de falência dos pacientes, tentando transmitir a eles força
para se levantar, não só fisicamente, mas também financeiramente. E é válido. Como não? É válido. Tanto que alguns dão testemunho disso a todo momento, até na mídia. Entenderam? Depois tem uma cura que vocês têm só que conhecer o nome, porque é muito difícil explicar essa cura. Chama cura quântica. Cura quântica. Veja, a melhor definição de cura quântica é assim: é um estado de consciência, chamado mente, que cura outro estado de consciência, chamado corpo físico. Então, como vocês veem, a cura quântica também é uma cura mental. É uma autocura e é muito específica para a doença psicossomática. Vou repetir: nenhuma doença nesse mundo é puramente psíquica e nenhuma doença desse mundo é puramente somática. A totalidade das doenças nesse mundo são psicossomáticas, com componentes maiores psíquicos e outras com componentes somáticos maiores. Todas são psicossomáticas. E o número de doenças psíquicas é muito maior que o número de doenças somáticas. Mas eu estou vendo aqui que o tempo da jornada, desse bloco da jornada de hoje, está se esgotando. Entendeu? Daqui a pouco eu volto para falar sobre cura pela medicina espiritual e cura espontânea. É o segundo bloco da jornada de hoje que eu vou falar só sobre isso. Gente, se quiserem conhecer meu trabalho como médico de doença do nosso esqueleto, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões, articulações, dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, no peito, nas costas, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Eu tenho 2 clínicas que cuidam disso. Entende? A nossa clínica tenta tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico, sempre com mais dores e mais incapacidade física, para colocar numa jornada mais agradável, com menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Para isso nós utilizamos fisioterapia, bioengenharia, medicina alternativa de Pilates, RPG, Rolfing, Hummer, entende? E utilizamos a magia do colágeno injetável. Entende? A magia do colágeno injetável. É isso que nós fazemos para tentar reverter essa situação. Menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Entenderam? Telefone de minhas clínicas: 11 3661 4243. WhatsApp é o telefone celular de minhas clínicas: 11 9 7082 8015. Telefone das emergências: quem tem dor tem pressa: 11 9 3014 8888. Terminou o primeiro bloco da jornada de hoje. Daqui uns minutos eu voltarei com o segundo bloco. Até já. Obrigado.